Agora sim. Eu tentei trocar de rede para ver se melhorava. Agora sim. Bom, pessoal, Ótimo. então agora a gente consegue dar prosseguimento, né, Cristiano? Opa! Bom, Depois desse pequeno percalço, né? Prova como é que é? Recursos tecnológicos, agora podemos conversar melhor e abordar o tema. exatamente. Bom, pessoal, então aqueles que estão chegando agora, então hoje a gente marcou um bate-papo com o meu amigo Christian. A gente vai falar um pouquinho sobre o município liderando a retomada pós-Covid-19, né? Então o Christian, um grande amigo aí, a gente atua junto no Sebrae. Ele é administrador de empresas, né, Christian? Com mestrado na área de filosofia, consultor do Sebrae, especialista também no campo tecnológico no Senai, né? E atua fortemente também na gestão pública com o programa Cidade Empreendedora, a qual a gente tem satisfação de atuar junto, né, Cristian? Exatamente. E dessa experiência Cidade Empreendedora que a gente vai fazer um bate-papo aí e tentar conversar um pouquinho sobre a retomada aí da economia pós-Covid-19, né? Nossa, agradeço muito, é uma alegria poder estar aqui contigo e eu acho que o tema é um tema muito, muito importante, muito pertinente e enfim, né, pretendemos dar aí uma contribuição para aqueles que estão aí nos acompanhando, interessados aí nessa retomada, né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar no que vamos fazer, de que maneira nós vamos nos preparar, independente do nível de abertura, né, que cada cidade, que cada município, que cada região está experimentando. Precisamos sonhar, precisamos botar a mão na massa, temos muita coisa para fazer. Perfeito, exatamente, né, Cris? Uma coisa temos certeza, né, que após essa crise, essa pandemia, todos nós, empresas, pessoas físicas, jurídicas, né, temos que nos reinventar, não tem jeito, né? O cenário é totalmente diferente daquilo que nós estávamos acostumados. Então, mexeu aí na área de conforto de todo mundo. A gente precisa se reinventar diante dessa situação, né? Principalmente olhando o lado econômico, as empresas, comércio, né? Indústria. A gente vê que essa parada que teve aí, fechada do comércio, das empresas e tudo mais, ali no início da crise, naquela semana ali do dia 20 de março, né? Poxa, isso aí, os reflexos são catastróficos, né, cara, na nossa economia, né, Christian? E hoje a gente vive um momento, assim, de tentativa de sobrevivência das organizações, né? E claro que é um momento de sobrevivência, mas tem que ter um momento de retomada. Como vai ser esse momento de retomada, né? Então é isso que a gente quer conversar um pouquinho hoje sobre esse tema e abordar formas de a gente retomar essa economia, né? Esse eu acho que é o nosso grande desafio. Esse ponto que tu estás falando aí, se nós voltarmos a janeiro e nós perguntássemos para as pessoas na rua se um dia isso poderia acontecer, muito provavelmente todos diriam, olha, não existe a mínima chance de ficarmos trancados em casa, exceto uma guerra. Exatamente. E esse momento é o momento de uma guerra, algo invisível, é a pior das guerras, né? Porque se você consegue visualmente mirar no inimigo, você tem chance de derrubá-lo. Nesse caso, é um ser microscópico que se espalha pelo ar e coloca a nossa saúde em risco. E aí a gente tem que se proteger. Eu acho que a questão econômica ela vem abraçada, né, Emerson? Exato. Vem ligada à preservação da vida, né? Eu acho que esse é a nossa prioridade. Lógico, você não pode perder de vista que o trabalho, a produção, as vendas, elas também são elementos vitais, né? Precisamos delas para sobreviver. Então acho que a nossa conversa ela pode começar fazendo um reconhecimento, né, dessa situação toda. De pensar em analisar a economia, eu posso ficar muito à vontade aqui, porque eu não sou economista, né, eu sou administrador, né, os economistas não conseguem chegar a um consenso a respeito do que vai acontecer, né, a gente
tem mais informação do passado do que do futuro, né? E para tomada de decisão a gente precisa sonhar esse futuro. Eu acho que a nossa conversa aqui ela vai nesse sentido, de usar a nossa capacidade criativa e olhar para os recursos que a gente tem e pensar de que maneira a gente pode usar isso de maneira mais eficaz, né, para sobreviver. Eu acho que a palavra hoje, né, mais forte é essa, né, Emerson? Exatamente. A gente vinha de uma projeção de crescimento para uma situação agora de sobrevivência, né? Exato. E claro que o que a gente vai falar aqui não existe uma verdade absoluta, né, sobre uma retomada da economia. As formas que a gente vai sugerir. Porque o momento que estamos vivendo nunca foi vivido na história do mundo, né, que nós participamos. Então, não tem como dizer que vai ser assim ou vai ser assado, né? Nós vamos discutir formas que podem, dentro da experiência que temos com administradores, né, que podem ajudar na retomada da economia, né? Exatamente. Mas também tem uma questão interessante, Christian, que a gente fala em crise, né? Que também no momento de crise, de dificuldade, que a gente se reinventa, né? Se a gente for analisar na história aí da própria administração, né, as principais ferramentas de gestão elas foram criadas após a Segunda Guerra Mundial, né? Momento de holocausto, que estava totalmente uma economia destruída, as indústrias sem capacidade produtiva e tiveram que se reinventar. Exatamente. E casualmente, quando eu fui compartilhar, né, a arte aí do convite, né, para essa nossa conversa, né, para essa live, eu recuperei uma citação do Milton Friedman. E o Friedman diz o seguinte, que é só na crise que as grandes transformações acontecem. A evolução, ela vem de uma crise. Ele, na fala dele, né, ele diz que essa crise ela pode ser uma crise real, uma crise verdadeira, como essa que a gente está vivendo, ou ela pode ser uma crise percebida. Nas organizações, em geral, a gente faz um exercício de percepção, né, de leitura de mercado. Agora nós estamos com a cabeça na boca do leão. Agora é a hora, né, de realmente nós usarmos todo esse potencial criativo para inovar e fazer diferente, né? Exatamente. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio. E quando, lógico, né, eu estava fazendo uma pesquisa para alimentar assim, a nossa discussão, Emerson, e disse, mas a gente vai falar de economia e o que realmente significa economia, né? Tanto das organizações, quanto pública, quanto das pessoas, né? E é muito bacana, né? Porque na origem do termo grego, lá, a economia junta, né, duas vertentes. Uma é a questão da casa, né? Da organização da casa, e outra em relação às normas, às regras que a gente impõe para ela. Porque, em geral, quando a gente fala em economia, tu pensa o quê? Em economizar, em guardar, em usar o melhor o que a gente tem, né, para ter o benefício, né, do poupar, né, mais ou menos essas são as primeiras noções que vêm. E aí, mais tecnicamente, vem em relação a rendimento, a produção, né, enfim, a estrutura econômica. Mas é legal a gente recuperar essa parte, né, Emerson, para a gente ver que economia é como a gente organiza a nossa vida. Exato. É os recursos para a gente viver bem, né? Se eu estou falando na minha casa, né? Enfim, na nossa família, né? Com as relações mais próximas. E nas organizações, nos negócios é a mesma coisa, né? É os recursos que os negócios têm para prosperar. A gente fala em sobreviver, mas, né, a gente não quer só sobreviver, a gente quer sempre ter um pouco de melhora. Como tu falou, esse ano estava tudo muito bonito, tudo muito bem, vamos ter um ano ótimo, e daqui a pouco a gente enfrenta um cenário de revés, né? Exato. Tem que parar tudo, né? E na minha pesquisa aqui, eu pesquisei lá a consultoria McKinsey e outras que trazem dados, né? Não existe assim um acordo quanto a isso, mas eles traçam alguns cenários, em geral, né? Quer dizer, os cenários mais otimistas, eles dizem que a gente está numa geladeira e só vamos sair disso lá pelo final do ano que vem. Outros, né, que temem uma possibilidade, por exemplo, da gente abrir agora completamente, as pessoas não se cuidarem e ter um número de doentes muito grande, ter que voltar a fechar tudo, e aí a gente poderia estender isso para 23, 24. Quer dizer, é lógico, né, eu não quero pintar aqui um cenário catastrófico, não é isso, mas
nesse momento, acho que a gente tem que olhar o que pode acontecer para não cair naquela de cair na situação de tomar decisões de muito curto prazo. Sim. Né? Quer dizer, se eu tomar a decisão só pensando em hoje, pode ser que me faltem recursos importantes amanhã. Né? E no caso das empresas, que muitas já fecharam, a gente sabe disso, as estatísticas são negras nesse aspecto. Né? Tá aí agora esse anúncio da recuperação judicial da Latam, lá nos Estados Unidos, né? que é gravíssimo, mas tem muitas outras empresas que não são tão famosas, né? que são pequenos e microempresários que já estão sentindo isso na pele, né? Porque não tem recurso para, vamos parar 90 dias, depois eu reabro. Sim. Não dá. Realmente isso é impossível. Então as consequências disso são nefastas. E esse cenário, ele acaba afetando, indiferente, né? Rico, pobre, classe média, todo mundo acaba sendo afetado. Exato. E aí a gente tem que... Eu acho que o momento agora é justamente de olhar quais são as possibilidades dessa retomada e começar a pensar em como a gente vai construir isso. Então a tua fala, né, sobre reinventar, eu acho que ela é muito adequada, né? A gente tem empresas reduzindo o efetivo, tem empresas usando os recursos que o governo muito rapidamente articulou, né, para diminuir carga horária, enfim, estão usando férias, tem empresas que têm mais reserva que estão paralisando atividades. Então isso é bem interessante. E vai afetar também o setor público, né, Emerson? Com certeza. Rapidinho aí, eu dei uma olhada, os principais recursos que caíram, segundo os dados da FECAM, são os ligados, por exemplo, à educação, que é uma área crítica. Então, olha só, as organizações públicas, principalmente prefeituras, né, que a gente está em maior contato, estão gastando mais na saúde para, enfim, prover a estrutura para tratar essa pandemia e, ao mesmo tempo, estão tendo redução de receita. Até março, a gente veio numa crescente, né? Praticamente todas as fontes de recursos vinham crescendo. E em março, fechou, né? Lá na metade de março, 16 de março, 17 de março ali, houve essa fecha. Para ter uma ideia, recursos do Fundeb, por exemplo, já encolheram 45 milhões. Quer dizer, é uma queda bastante significativa. Então, também como gestores públicos, tem que estar olhando quais são as possibilidades, né, de usar melhor esses recursos e continuar operando bem. E finalmente, né, só para não ficar restrito só às questões econômicas, a gente tem outros elementos, né? Tem questões político-legais, né? A legislação que está sendo atualizada, tem a questão de serviços que o poder público está se reinventando, já temos muitas mostras aí por exemplo, de digitalização de processos, de redução de custos, enfim, nós vamos falar mais sobre isso na sequência, mas enfim, tem questões que já estão aparecendo, né, de utilização de tecnologia, tanto em empresas privadas quanto em organismos públicos, né? Exatamente. E tem também questões ambientais aí que estão acontecendo. Então tem todo esse cenário aí que envolve essa nossa conversa de pensar numa retomada. E aí eu te pergunto assim, né, dentro da tua visão, né, da tua percepção, o que tu enxerga como opções para essa retomada? Qual é que é a tua visão em relação a esse pós-Covid, Emerson? Bom, assim, Cristian, a gente percebe que a questão hoje, as grandes empresas, elas vão fazer uma avaliação de riscos, né, sobre a questão econômica da situação e vão, infelizmente, ter que cortar gastos. E cortar gastos envolve demissões em massa, né? Até tivemos um caso específico que ocorreu aqui na cidade de Mafra ontem. Ontem a empresa Cativa, ela fechou as portas e foram demitidos 300 colaboradores. Tá? Então, 300 pessoas que perderam seu emprego. Né? E a gente sabe que esse foi apenas um dos casos que ocorreu, outros casos também estão ocorrendo. Né? E eu percebo que hoje os pequenos empreendedores, a microempresa, o microempreendedor individual, né? Ele tem que continuar as atividades, ele não pode parar, né? Porque ele depende daquele recurso mensal, o diário que ele recebe para sobreviver, né? E cada vez mais, aumentando os empregos, se aumenta a questão da informalidade, né?
por exemplo, essas mulheres que elas perderam seus empregos, elas vão ter que fazer alguma coisa, né? Elas vão ter que costurar para fora, criar, de repente, uma marca própria de roupa, montar facções, né? E aí vem um grande detalhe que esses pequenos empreendedores, às vezes, faltam um suporte, desde uma linha de crédito facilitada, né? Um apoio de gestão para se fazer um planejamento, um plano de negócio, né? Então, eu vejo, sim, que precisamos investir fortemente em capacitações, em consultorias, em suporte para esse micro e pequeno empreendedor. Tá? Eu até interessante, Cristian, eu fiz uma avaliação aqui da cidade de Mafra, no início do ano, existiam 1.800 MEIs cadastrados, né? E eu fiz uma avaliação desses 1.800, que a gente conseguiu fazer um trabalho com 50% deles. E... Deixa eu arrumar esse áudio aqui. Está dando eco. E com 50% deles a gente fazia um trabalho de gestão e cada um deles gerar um emprego, eu estou falando de 900 empregos diretos. Né? Com um grande detalhe, o recurso que esse micro e pequeno arrecada, ele não vai gastar em Nova York, em Paris, em Londres, ele gasta onde? No comércio local. Está gastando no comércio local, está movimentando a economia. Né? Então, eu vejo de extrema importância a gente ter um trabalho forte de investir primeiramente no microempreendedor individual e nas microempresas, né? Fortalecimento também da agricultura familiar. A agricultura familiar, nós vemos o potencial que existe na área agrícola. Um exemplo que eu coloco na cidade de Mafra, né? De agregar valor aos produtos que são gerados na propriedade, né? Então, por exemplo, por que ele vendeu um leite, se ele pode vender um queijo, se ele pode vender um requeijão, se ele pode vender uma coalhada, né? Em vez de vender o porco inteiro, ele poderia fazer uma linguiça, né? Fazer um tipo de embutido que ele pode agregar valor, né? Então, são várias alternativas que podem ser, como pode dizer assim, ser trabalhadas, né? Para fortalecer esses micro e pequenos e dessa forma a gente ir mantendo a economia até se estabilizar as coisas, né? Só que daí, de repente, desse micro e pequeno, ele começa a atuar e começa a ter êxito, então o negócio, com certeza, ele vai crescer, vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda, e a gente consegue ter uma retomada interessante da economia, né? Então, eu vejo, assim, importantíssimo investir fortemente no microempreendedor individual, nas microempresas, na agricultura familiar e também no empreendedorismo social. O que é empreendedorismo social? Existem já pessoas que dependem hoje de programas sociais para a sobrevivência, né? Só que não adianta simplesmente a gente ficar dando peixe, né? A gente precisa trazer essas pessoas e inserir no mercado também, né? Através de capacitações, de treinamento, onde a gente consiga integrar eles também nessa nossa economia, né? Legal? E me diga uma coisa, pegando o gancho... Deixa eu só te peço licença, Emerson, porque tem um aspecto aí que eu acho que ele é muito favorável, tá? Sim. Em relação a isso que tu estás apontando, especialmente para os pequenos e para aqueles que desejam iniciar a vida como empreendedor, né? Os governos, eles estão se mobilizando, e o governo federal, eu acho que agiu muito rapidamente, né, no sentido de ajudar nessa questão econômica. Então, vamos imaginar, né, que as pessoas que estão saindo dos seus empregos agora, né, estão vivendo... É uma hora ruim, é um momento ruim, né? Sim. Mas é a hora de pegar o limão e fazer a limonada. Quer dizer, tá azedo, mas a gente tem como... E esses exemplos que tu trouxeste aí são poderosos, né? Quer dizer, eu não preciso pensar em fazer algo enorme, algo gigantesco ou algo da NASA. Eu posso usar as competências que eu tenho e me valer disso. E esse pessoal, por exemplo, agora, né? Vamos lá. Foram demitidos. Eles vão ser indenizados, então eles vão ter uma reserva, vão ter férias, 13º, vão ter seguro-desemprego pela frente, que garante por algum tempo, né, a sobrevivência, e é o tempo adequado, mas agora, né, para pensar nas possibilidades, para usar as competências que tem, ou para aprender novas competências,
né? Que o empreendedorismo é uma competência e aproveitar esse momento para se reinventar. Por quê? Porque vamos lá, tá? É difícil a gente saber em qual cenário confiar. Mas vamos imaginar o pior dos cenários, vamos ser pessimistas, que realmente a gente passe aí 2, 3 anos num cenário recessivo ou de retomada lenta, que é possível. Não posso ficar em casa guardado esperando, né? Por quê? Porque um dia essa reserva vai acabar. Então, é o momento de, daqui a pouco, se unir, né? Estabelecer parcerias, pensar em soluções. Nós vamos falar mais para isso na frente, mas eu só queria marcar, né, da tua fala, que eu acho que é um momento propício. O melhor seria se fosse por escolha, né? Quer dizer, você é empreendedor por escolha. Esse seria a melhor solução. Mas nem sempre, nesse momento, né, talvez não seja esse o caminho. Então a gente tem que usar os recursos que tem da melhor maneira possível para sair dessa situação. Exatamente. Bom, Cristiano, pegando um gancho nessa questão de fortalecimento do empreendedorismo, nós aí atuando com Cidade Empreendedora, aí com o Sebrae, né? A gente tem trabalhado muito fortemente para fortalecer a questão das compras públicas, né? Para se priorizar para os pequenos empreendedores, para o microempreendedor, né? E eu queria que contasse um pouquinho para nós de como que as compras públicas municipais podem auxiliar nessa retomada da economia, né? Olha, eu vejo que é uma oportunidade imensa, tá? Os municípios que participam do Cidade Empreendedora já se valem disso, já experimentam, né, os benefícios, mas está disponível, quer dizer, é uma possibilidade para qualquer município de todos os portes de explorar isso. Quer dizer, vamos lá, né? A Prefeitura Municipal ela tem um peso importante na economia. Uhum. Ela tem um volume de dinheiro que ela aplica na educação, na saúde, na assistência social, enfim, todos os serviços, né? Obras, serviços públicos, quer dizer, tem uma imensidão de produtos e serviços que as prefeituras municipais precisam adquirir, contratar para conseguir entregar, né, o objetivo para o qual elas existem e foram criadas. É muito comum, tá? Não é raro a gente enxergar em alguns municípios que a própria comunidade local de empresários, microempresários, às vezes não está interessada em fornecer para a prefeitura. E aí a prefeitura tem que buscar fora, muitas vezes tem que buscar longe os insumos que precisa para operar, para conseguir trabalhar. E aí, olha só, esse dinheiro que é arrecadado aí localmente acaba indo parar em outras cidades e não raro em outros estados. Então, a oportunidade que eu vejo é imensa nesse aspecto de o consumo, né, dos insumos públicos serem feitos localmente. Esse dinheiro ajuda a aquecer a economia local, né, logicamente, e acaba gerando mais riqueza e ajudando essa retomada. Então, vamos lá, né? Falar aqui é fácil, talvez isso, né? Vai dizer, algum gestor público vai escutar, não, mas isso aí é o óbvio, ok. Mas o óbvio ele precisa ser externado, e aí não basta simplesmente o desejo, a gente tem que fazer ações. Quer dizer, eu tenho que olhar para esses micro e pequenos e prepará-los, capacitá-los, qualificá-los para que eles possam participar dos processos licitatórios, para que eles entendam como é que funciona o pregão, para que eles se preparem com quantidade. É muito comum, e a gente tem visto trabalhos fantásticos nesse sentido. Um pequeno produtor rural, ele tem uma limitação de quantidade, mas se ele se associar com seus vizinhos, se ele conseguir formar, né, um conjunto de trabalho aí unido, né, que consiga ter não só a questão qualitativa, mas ter a quantidade necessária, programar entregas, ele consegue se qualificar e inclusive ganhar muito mais pelo seu produto do que se ele for entregar num atravessador, num distribuidor. A gente tem exemplos muito legais aí, pelo Estado nesse sentido. Eu acho que essa é uma fortaleza que ela tem que ser, naqueles municípios que já fazem, intensificada, né? E naquelas que ainda não estão fazendo, tem que se mobilizar muito rapidamente para isso. Eu estou falando de produtos agrícolas, né?
que são utilizados na alimentação estudantil, né, nas escolas, né, na merenda escolar, mas manutenção de máquinas, fornecimento de material de escritório, que é uma coisa simples, a gente vai buscar lá, vou usar, né, não é o caso de Mafra, mas daqui a pouco vai comprar em Curitiba, vai comprar em outro estado. Não, quer dizer, é uma coisa que a gente pode dar condições, né, para o fornecedor local se qualificar, estabelecer uma parceria com a entidade pública no sentido de confiança, né? Lógico, a prefeitura não pode dar a preferência, ele vai ter que se qualificar e participar, né, da licitação conforme as regras, né? Mas é possível. Uma outra questão, né, em relação a construções e reformas, né, por exemplo, às vezes a obra é muito grande, mas pode fracionar, pode dividir em etapas menores que permita daqui a pouco um construtor local participar, que ele tem o interesse, né, de participar, e em geral o que a gente tem visto, sabe, Emerson, é que o atendimento, o serviço prestado localmente, ele é superior às vezes a contratar uma grande empresa que vem de fora. Sim. Então eu vejo muitos benefícios aí, tu tens também grande experiência nesse aspecto, se quiser acrescentar, eu acho que é bem legal. Cristiano, veja se não está retornando o som para você. Está saindo o som do celular e do computador? Não, só nos fones. Só nos fones? É que ele está dando um eco, um retorno. Ah, pode ser porque eu estou próximo da parede aqui. Não, mas não tem dois aparelhos ligados, não? Não, é só o celular mesmo. É que o meu computador tá ligado aqui, mas não tem áudio, não. Né? O pessoal tá reclamando que tá dando eco na minha fala. Ah, a tua fala? Que talvez ele tá retornando aí. Eu vou tentar desconectar aqui o fone e ligar novamente. Vamos tentar. Oi. Tá me ouvindo? Beleza. Recoloquei os fones agora. Vamos ver se resolve. Oi. Eu te escuto bem. Não, ele tá dando um eco. Tá ouvindo eco? Não ouço eco, não. Não, que ele tá... Escuto bem alto e claro. Vou tentar falar um pouco mais baixo, ver se é da minha parte, aqui eu me controlo. É a minha. Tá tendo algum retorno aí que ele tá dobrando o áudio aí, tá chegando duas vezes. Não, aqui tá tudo 100% desligado. Não, tranquilo, vamos lá. A gente vê, então, essa é uma das formas de a gente fortalecer a economia local, né, de Cristiano. Você pega assim, quantas prefeituras elas injetam de dinheiro e acabam comprando de empresas de fora, né? Se ela está priorizando a compra local, ela está fortalecendo um comércio local, a indústria local e, consequentemente, fortalecendo a economia, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Esse é um tema, talvez, Emerson, que tu poderias pensar, né, em convidar algum dos consultores especializados nessa área para trazer mais dicas, né, se fosse o caso. Mas eu vejo que, assim, a experiência com a gestão, né, que é a nossa área, né, o planejamento de gestão e a aplicação do CGO, a gente consegue perceber claramente os benefícios, né? Perfeito. Eu acho que esse é o... Cristian, você consegue ouvir sem o fone? Desconecta do teu fone para ver. Vamos tentar. Oi, eu te escuto bem. Agora tá melhor? Para mim, igual. Só que agora parou o eco. Ah, então era o microfone, era o fonezinho, então. Alguma coisa no fone. Tá, mas vamos lá. Então a gente vê, falando retomada da economia, né? Então a gente vê com uma grande importância priorizar a compra local, não somente a alimentação escolar, né? Falando só alimentação escolar, isso aí já dá um resultado imenso, né? Aí a gente pode entrar na parte de obras, né? Aquisição de bens, de serviços, né? Existe N situações que podem estar sendo contratadas pelo município, localmente, né? E isso aí a gente vai estar fortalecendo a economia, né?
Então seria uma das situações. Só que daí entra também, né, Cristian, um papel importante do poder público em facilitar também a vida desses empreendedores, porque não faz parte da rotina dos empreendedores hoje vender para o poder público. Começa pela questão até do medo de como entrar no processo, né? Às vezes não tem a documentação necessária para entrar no processo, né? Então precisa haver capacitações específicas, o poder público ele precisa estar disposto a realizar esse tipo de compra, comprar desse pequeno, né? Eu até fiz umas pesquisas aqui, falando em compras, o que é possível fazer com a lei de compras públicas, licitações, né? A lei 8666, compras até 80 mil reais você pode priorizar para micro e pequena empresa, né? Então quer dizer o quê? Então eu como gestor público, eu não vou fazer uma licitação com valor superior a 80 mil, que eu não posso priorizar o pequeno, entende? Então são ações que podem ser tomadas pelo poder público que vai fortalecer a compra do micro e do pequeno localmente, né? E existe também, falando em compra local, que eu posso fazer a priorização para a empresa local. Existe aqui, ó, na lei 147/2014, parágrafo 3º, ele estabelece que a micro e pequena empresas de pequeno porte sediados localmente poderão ter prioridade na contratação até o limite de 10% do melhor preço válido, desde que justificado. Então, você pode priorizar também a empresa local, né? Então, a gente conseguindo fazer um trabalho de priorizar a compra de alimentação escolar, da agricultura familiar, fornecer incentivo, capacitações para esse produtor familiar, a gente fortalecer e priorizar a compra local, né? Fortalecer e priorizar a compra do micro e do pequeno. Eu acho que só essas ações, eles já vão dar uma boa ajuda na retomada dessa economia, né? Sem dúvida. Nossa, as possibilidades elas são fantásticas. Exatamente. E se tu me diz, ainda, né, lembrando essa questão de ter uma margem aí de segurança, eu acrescentaria, né, que uma vantagem, né, quer dizer, uma pequena diferença fica em casa, e a lei está muito bem elaborada no sentido de ser sustentável, porque Sim. quanto mais próximo eu conseguir montar a minha cadeia de fornecimento, menos despesas eu vou ter, né, com transporte, com comunicação, quer dizer, otimiza todo o sistema. Então, além do benefício de ficar o dinheiro na economia local, ainda tu acaba, né, exercendo uma certa sustentabilidade. Eu confesso, eu não pesquiso muito sobre esse tema, né, não é assim a minha área de foco, mas eu percebo que tem muitas, assim, tem várias vantagens aí que podem ser analisadas nessa questão. E, sem dúvida, o impacto no microempreendedor e no microempresário vai gerar aquele círculo, é um círculo virtuoso, né, que tu Exato. fala, quer dizer, o recurso ele permanece no município e acaba fazendo toda a cadeia funcionar, né? Forneceu aí para a prefeitura, ele vai gastar no comércio local, ele vai retroalimentar o sistema, né, e fazer com que todo mundo ganhe. Perfeito, exatamente. E Cristian, me diga uma coisa, aproveitando aí essa brecha, falando um pouquinho sobre o papel da prefeitura, né, de promover essas capacitações, integração desses empreendedores, desse produtor rural, com esse fornecimento para o município, né? Como você vê também agora o papel da sociedade como um todo na retomada da economia? O que a sociedade pode fazer para acelerar esse processo, para fortalecer a retomada da economia local? Pois então, eu acho que talvez esse seja um dos efeitos mais benéficos, né? Tentando tirar algum proveito, né? Algo de positivo, um aprendizado dessa tragédia, né? Que a gente está vivendo aí em relação à pandemia. Eu tenho escutado relatos, Emerson, dentro de organizações, nas prefeituras, né? Nas pessoas que eu converso, e o pessoal está me dizendo assim, olha, nós estamos separados fisicamente, mas parece que tem alguma coisa que estimulou o exercício da empatia. As pessoas estão mais cuidadosas com o outro. Eu acho que esse pode ser
uma grande vantagem nesse momento da retomada se nós conseguirmos levar isso, né? Manter isso ao longo do período que está por vir aí. Por que eu digo isso, né? Negócios são para produzir valor para o outro, né? Quando eu falo em empresa, não estou falando... existe alguns alimentam um estigma, né? Ai, capitalismo selvagem. Existe. Mas a maioria absoluta do microempreendedor, o que ele quer? Ele quer servir ao outro. Ele identifica uma necessidade do outro, se organiza para oferecer esse valor, e a contrapartida é lógico, ele recebe dinheiro para que ele próprio consiga atender às suas necessidades e para que ele próprio consiga prosperar. Essa é a mecânica, né, da economia de mercado, e essa é a grande riqueza, né? O fazer negócios tem a ver com a ética. Muita gente, eu estudei esse tema e é engraçado porque a maior parte das pessoas faz o raciocínio contrário, né? Se tem dinheiro envolvido, então já não cabe mais ética, né? Eu mesmo, na minha pesquisa, professores de filosofia diziam, não vem falar de negócios aqui, isso não cabe, né? Não, ao contrário, né? Criar valor para os outros e comerciar, trocar, isso faz parte da nossa natureza. E isso vem, na minha visão, tá? Eu vou chegar na tua pergunta aí, mas isso vem de encontro à questão da colaboração. Eu acredito assim, ó, que desde a antiguidade, né, quando a gente olhava um animal grande, que podia alimentar muita gente, e eu sozinho não tinha condições, dizer, ô Emerson, vem comigo aqui, me ajuda aqui, vamos montar uma equipe aqui para a gente matar a fome mais. Mas eu estou falando de uma coisa, né, um exemplo bem simples, né, mas eu acredito que a história da humanidade ela é baseada nisso. E nós nos unirmos e colaborarmos para objetivos que a gente tem em comum. Isso não diminui a minha individualidade, não é isso, eu não estou dizendo que, né, você não tem que ter, né, a sua individualidade, os seus desejos, né, e até um pouco de egoísmo. A gente sabe que o ser humano não é perfeito, não vamos criar aqui também uma ilusão, né, de filantropia, não é isso. Mas, quer dizer, se eu colaborar, eu consigo trazer o sustento para minha casa, eu consigo ser próspero, eu consigo organizar melhor as minhas coisas de uma maneira mais produtiva. Exato. A questão da sociedade, a gente começar a olhar, do meu ponto de vista, né, o que eu posso fazer para minha rua, para minha vizinhança. Né? Quer dizer, tem coisas que a gente pode fazer junto. Né? E todos vão sair beneficiados. Tem uma frase que eu sempre uso, é o seguinte, Christian: a sociedade muda quando cada um dos indivíduos mudam. Pronto. Aí, né? Eu fiz uma postagem agora há poucos dias, né? Que, usando a água como metáfora. Né? Sim. Eu sozinho sou uma gota, agora nós todos juntos é um oceano, né? Nós temos uma força incrível. Então, pensando no papel da sociedade, nós só sairemos bem disso se trabalharmos em conjunto. Essa é a minha visão. Quer dizer, eu vou olhar o que eu posso fazer na minha rua. Tem alguma oportunidade para eu servir quem está próximo a mim? No meu bairro, na minha cidade. E aí, lógico, né? Depois disso a gente extrapola e vai pensar em outras cidades, em outros estados. Exato. Nossa capacidade de sonhar e realizar ela é imensa. Eu vejo que, né, o conceito de município, e essa foi uma das perguntas, né, que eu te fiz, né, quando tu me passou, olha, nós vamos conversar sobre esse tema. Né? Disse, poxa, o conceito de município é o conceito de comunidade, é o conceito de vida, né, em comum, de vida compartilhada, né? A gente não divide só as ruas, né? As ruas não são da prefeitura, as ruas são do cidadão, né? Sim, exatamente. A luz que está iluminando a rua ali, ela é nossa também, então a gente tem que zelar. E no momento de buscar as oportunidades para a retomada, eu acho que essa visão ela tem que imperar. Quer dizer, o que é que eu posso fazer para ajudar? A primeira coisa que vem à mente é o que eu posso consumir dos produtores locais. O que eu posso, de que maneira eu poderia atender as minhas necessidades, né, favorecendo a minha comunidade, as lojas locais, as lojas do bairro, a loja da rua. Perfeito. Eu acho que esse é
é o número um. O que eu posso fazer? Depois disso, lógico, né? As oportunidades de eu prestar um serviço, de eu Às vezes, criar um serviço. às vezes é assim, né, Cristian? Às vezes é mais cômodo você pegar, entrar na internet e comprar lá um tênis, um sapato pela internet. Às vezes é mais cômodo, né? Só que você está colaborando com uma economia que não sabe nem de onde que é, né? E, poxa, eu pegar e chegar e comprar o sapato, o tênis aqui da loja local, poxa, eu estou ajudando a fortalecer a economia que é da minha cidade. Que, querendo ou não, eu também presto algum tipo de serviço, ou se for do poder público, recebo através de recursos também que vêm dos impostos, eu também sobrevivo dessa economia, né? Então, poxa, se essa economia quebrar, eu também quebro. É o que você está falando, é o coletivo, nós temos que começar a olhar o coletivo, nós só vamos conseguir sair bem dessa se a gente olhar o coletivo e se unir, né? O que você comentou bastante sobre a questão de empatia, né? Se colocar no lugar do outro, como eu gostaria de ser tratado, né? Poxa, se eu tivesse com uma loja, eu gostaria que as pessoas aqui estivessem me prestigiando, vou fazer o mesmo, né? E dessa forma, um ajudando o outro, a gente vai conseguir sair mais tranquilo dessa fase, né? Sem dúvida. E tem um outro detalhe aí, né? Vamos inverter o raciocínio também, né? Se eu estou estabelecido na cidade, né? Se eu estou aí como microempresário, eu tenho que estar antenado ao que a população de onde eu estou está precisando. Sim. Esse é o momento de rever todas as práticas, né? De rever posicionamento de produto, preço, políticas de entrega. Aqui onde eu moro, por exemplo, restaurantes que jamais imaginaram trabalhar com teleentrega estão adotando esse serviço. Exato. Por quê? Porque as pessoas não querem mais ir para se expor ao risco, enfim, mesmo com todas as pessoas acabaram ficando mais restritas ao seu casulo, né? Exato. Um encasulamento aí. E aí, se eu não estou disponível para oferecer esse serviço, é lógico, a pessoa vai comprar outro lugar. Quer dizer, se eu precisava, essa semana eu comprei um monitor, né? Poxa, eu podia ter comprado, podia ter mandado vir de qualquer lugar do Brasil, né? Hoje, o transporte em si, ele tem um peso baixo, né, no impacto. Eu acabei, né, procurei aqui uma loja local, mandei uma mensagem de WhatsApp, imediatamente me respondeu, quer dizer, em poucos minutos estava na minha casa o produto. Mas ele também está atento ao que eu estou precisando. Exato. Eu acho que quer dizer, a lógica ela serve para os dois lados, né, pessoal? Os empresários de todos os tipos têm que estar antenados. Se eu vendo confecção, esse mercado está mudando também. O que eu posso fazer para proporcionar um conforto maior, enfim, né? Aqui não é nosso foco não é o marketing em si, né? Mas eu acho que a lógica ela vai dos dois lados. Se eu como morador privilegio quem está na minha comunidade, como o exemplo que realmente aconteceu, né? Que comprei o monitor, mas quem está lá do outro lado também estava olhando para mim. Exato. Estava atento àquilo que eu preciso de uma resposta. Perfeito. E aí a coisa funciona. Eu acho que esse é o grande lance. E eu vejo que o poder público, os governantes, precisam liderar esse processo, tá? No sentido de prestar informação, de mostrar esse caminho, que isso é possível, que as pessoas acreditem em si mesmas e que elas se desafiem, né, a buscar soluções. Exato. E aí, Emerson, eu gostaria até, acho que essa é uma pergunta interessante, porque né, se você estivesse assumindo hoje, né, a administração como gestor público, quais seriam as principais ações? Disso tudo que a gente conversou, né, o que você elegeria como prioridade para essa retomada? Bom, eu acho assim que é um resumo de tudo que a gente conversou aqui, né, Cristian? E eu acho que a primeira coisa, se você está lá como um gestor público, né, você está lá como o chefe dos servidores. O nome mesmo já diz, né, chefe dos servidores. Então você é o grande servidor. Você está lá para servir, não para ser servido, né? Se você tomou uma decisão de assumir uma função pública, ainda mais de chefe da função pública, você está lá para ser um grande servidor, para servir as pessoas, né? E se você quer servir as pessoas, eu acho que a primeira coisa que é primordial, que se perdeu muito nos dias atuais, a questão da confiança, né? Infelizmente, por questões políticas, os gestores públicos hoje não conseguem mais passar confiança para a sociedade, né?
Então, o que eles falam, a gente não consegue acreditar. Então, acho que primeiro é isso, você resgatar a confiança, que as pessoas elas olhem para você e digam, eu confio em você. Né? Você vai definir uma estratégia para sair da crise econômica? Não, o que ele está falando, nós seguimos porque nós confiamos nele. Né? Então, acho que o primeiro ponto é confiança. Né? Resgatar a confiança. Então, ser um verdadeiro líder dessa sociedade que você está representando. Eu acho que é o primeiro ponto. Segunda situação, ouvir a sociedade. Você precisa ouvir as pessoas. Né? Não adianta eu, como líder, como gestor público, ficar trancado no meu gabinete, recebendo informações da imprensa ou da internet, ou que as pessoas me mandam por WhatsApp, assim por diante. Eu preciso ir participar dessa sociedade. Né? Quais são as deficiências que se tem hoje? Quais são as prioridades que precisam ser definidas hoje? Então, eu preciso estar ouvindo essa sociedade, participar dessa sociedade. Né? E com esse participar da sociedade, você consegue exercer a liderança. Exercer a liderança, você consegue também orientar e abrir os olhos das pessoas para algumas situações que acabam sendo conturbadas. Por exemplo, hoje o acesso à informação é muito rápido, né? Questão de internet, WhatsApp, Facebook e tudo mais. Então, as informações chegam muito rapidamente para as pessoas. Mas nem sempre essas informações que chegam, elas são verídicas, né? Simplesmente as pessoas pegam, jogam as informações ao vento e começam a disseminar. Você pega, se as pessoas recebem informações hoje no WhatsApp, elas não avaliam se aquela informação é verídica, não entram para ver a fonte das informações, elas simplesmente repassa. E, de repente, isso aí você acaba criando um caos na sociedade por causa de informações falsas, do tal do fake news, né? E se o líder ele tem essa liderança sobre essa sociedade, ele consegue, numa live, numa entrevista, esclarecer muitas situações e pode contornar problemas futuros que podem estar ocorrendo diante de falsas interpretações. Né? E aí entra muito forte também de fomentar para as pessoas o que você mesmo falou sobre a questão da empatia, né? As pessoas se colocarem também no lugar de um gestor público, se colocar também no lugar do funcionário público, né? Para se ter um trabalho coletivo, não trabalhos individuais. Né? Eu vejo que a sociedade ela tem que participar ativamente de todas as decisões do poder público. Né? O poder público, na verdade, ele existe para servir a sociedade. Então, essa sociedade deve participar. Né? E a questão da empatia, que a gente fala, essa entra em vários aspectos, né? Principalmente também a questão até empresarial. Então, hoje, mais do que nunca, nós precisamos união. Né? Os empreendedores, poder público, consumidores, sociedade em geral. Nós precisamos união. Sem união, fica difícil. Né? E aí entra o grande papel do líder, desse líder gestor público, de promover essa união. Né? De abraçar as pessoas no momento que elas precisam, de apoiar os empreendedores no momento que eles precisam, para que se a gente consiga juntos sair dessa. E eu vejo que vai ser um momento importantíssimo de se fomentar pequenas cooperativas, né? Sejam pequenas cooperativas na área rural, os chamados arranjo produtivo local. Colocamos o exemplo aí de costureiras que perderam seus empregos, né? Então, poxa, elas têm as habilidades técnicas, elas sabem como fazer. Agora falta o quê? Falta ter um trabalho para ajudar elas a reingressar no mercado de trabalho, não necessariamente como funcionário, de repente uma cooperativa de pequenas costuras ou criação de uma marca, assim por diante. Aí entra a importância do poder público entrar e ajudar nesse suporte que precisa. Né? Hoje, claro, as pessoas olham a questão da saúde, é importante, é primordial, claro que é primordial, né? Mas o poder público ele tem o papel também de dar o suporte nessa economia. Né? E aí, assim, Cristian, eu reforço o que eu já falei no início, a questão dos pilares que eu vejo que são primordial para a retomada da nossa economia, que é a gente fortalecer os microempreendedores individuais e microempresas, fortalecer a agricultura familiar e fortalecer o empreendedorismo social. Né? Usando todos esses princípios e valores que eu comentei acima. Claro, se você como gestor, você consegue exercer essa liderança com a sociedade, qualquer tipo de programa, de trabalho que você vai fomentar, com certeza vai ter êxito no que for realizado, né, Cristian?
Excelente. Está trazendo pontos aqui bem, assim, ó, que são, na minha opinião, são vitais, tá? Eu acho que assumir essa posição de liderança, de mostrar o caminho, que às vezes, enfim, eu vejo, é comum, né, as pessoas reduzirem ao incentivo, ao dinheiro, olha, sinceramente, é importante, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que não é, né? Sim. Para começar, tudo isso é importante. Mas muito mais do que isso é as pessoas terem confiança. Confiança em si, confiança nos seus pares, confiança na instituição. E eu estava me lembrando, não na semana passada, na anterior, né? Eu fizesse a conversa aqui com o Lázaro sobre o PGEM. Sim. E eu preciso falar isso, né? Somos PGEMs, né? Uhum. E eu acho que é importante, primeiro, ressaltar que essa tua competência, ela é muito importante. E o que significa o PGEM? Porque daqui a pouco alguém né, não estava na outra conversa, né? Eu acho que é importante a gente trazer, né? O PGEM é um plano de gestão estratégico, mas a metodologia que foi implantada, né, nessa última versão da Cidade Empreendedora, ela é revolucionária. Ela partiu, primeiro, escutar o cliente, ouvir o cliente. Quem é o cliente? O povo, a população. Escutar os empresários e escutar todas as camadas da sociedade, né? Uhum. De cada bairro, localizado. Quer dizer, eu acho que esse é um trabalho, assim, fantástico. Segundo passo, a construção da proposta de valor, né? A aplicação do Canvas, segundo o ponto de vista da população. Quer dizer, não é o ponto de vista de um ou outro dirigente, né? Que é o que está lastrando, né? Quer dizer, porque às vezes as pessoas escutam, tá, Emerson? Não, o povo tem que participar de toda decisão política. Ok, como fazer isso? Concorda? Exato. Basta você ir, vai numa audiência pública e meia dúzia, sempre as mesmas pessoas. Uhum. Então, criar mecanismos, e eu acho que o PGEM conseguiu isso, né? Exato. Criar um mecanismo onde você consegue captar qual realmente são as necessidades, o que é que a população precisa, o que né, as diferentes camadas precisam, que dores, o que está incomodando essas pessoas, que tipo de ganhos eles esperam ganhar, e aí sim, né? Aí trazer políticas públicas que respondam. Então, esse é um ponto importante. E o último, eu preciso falar também, né? A utilização dos OKRs. Sim. Porque, olha só, os municípios da empreendedora que fizeram, né, o PGEM, eles já têm um plano de retomada. Exato. Porque os OKRs são qualitativos, eles não estão atrelados a um ou outro projeto específico. Entendeu? E eles têm as métricas, né? Que estão por indicadores. Então, o que eu vejo, só para fechar, eu estou me estendendo aqui, porque eu fiquei emocionado com a tua fala, tá? É muito bacana. Não, é verdade, eu achei muito legal a tua posição. Mas tem um elemento que é importante e talvez a gente não tenha abordado tanto na nossa fala de hoje, que são os servidores. Sim, né? Exatamente. Tanto os servidores que são efetivos, que são de carreira do município, quanto os que são, né, cargos de comissionados, né, os CCs. Sim. E são eles que fazem a coisa acontecer. Exato. Então, olha só como é que é, né? Os OKRs, eles são um instrumento de mobilização. Existe um propósito, e esse propósito ele é explícito e o prefeito lidera esse processo. Então, eu acho que são instrumentos que permitem, né, ao prefeito exercer essa liderança, que o prefeito sozinho não faz nada. Uma liderança forte, ela ajuda, mas ela só é efetiva se as pessoas se engajarem. Então, a gente volta na nossa conversa anterior, né? A gente vem por camadas, né? Perfeito. Começa onde, né? Então, o prefeito faz o trabalho com a equipe dele, que são os servidores públicos em cada secretaria, né? Passa a ter um grupo que é referência para a cidade, que passa a assumir uma liderança, né? Exato. Tanto secretários. Às vezes, eu tenho visto assim, ó, o atendente no balcão, ele é mais importante que o prefeito. Com certeza. Ele dá a acolhida. Está na ponta da linha, né? O bom dia, o sorriso, quem vai dar é ele. Exato. Né? Enfim. E aí, lógico, aí tu consegue realmente penetrar na sociedade
e ajudar essas pessoas que vão estar nessa situação difícil de retomada a encontrarem o caminho para a sua própria vida, né? Perfeito. Eu acho que tens aí uma ferramenta poderosa, né? Não só no seu caso, né? Mas enfim, né? Eu acho que o Sebrae foi muito feliz em colocar isso à disposição. Que é um instrumento técnico, sim, né? Tem uma técnica, mas ele leva, né, a questão humana, a questão de engajar as pessoas de maneira muito poderosa. Perfeito. Ótimo. Bem legal. Não, foi bacana. Eu acho que deu para a gente trocar umas ideias aí bem interessantes, né, Christian? Claro, como a gente falou lá no início, né? Não tem como ser uma verdade absoluta o que a gente colocou como sugestão de retomada, né? A gente nunca viveu isso, é uma situação nova. Mas quando a gente trabalha com gestão, com planejamento estratégico, a gente já sempre prevê a questão da ameaça, as oportunidades, pontos fortes, pontos fracos, né? E essa questão da crise, querendo ou não, é uma ameaça que muitas prefeituras já tinham colocado lá em seus planos estratégicos, dentro dos seus OKRs, né? Como uma situação possível de ocorrer, com uma incerteza, algo que poderia ocorrer. E muitas prefeituras, elas conseguiram prever ações que estão conseguindo hoje gerenciar esses problemas econômicos, né? Estão conseguindo dar o suporte necessário lá para esses empreendedores que necessitam, né? E já tomando ações ali para tentar retomar a economia local, né? Mas show de bola, Cristian, foi muito bom. Gostaria de te agradecer aí a participação, a tua disponibilidade, estar batendo um papinho aí com a gente aí no nosso Instagram, né? Temos aí mais 2 minutinhos, tá acabando nosso tempo, daqui a pouco o Instagram nos derruba e acabou-se, né? Então eu gostaria só de agradecer as pessoas aqui que participaram, né? Então o Anderson, o Paulo Santos, o Tadeu, o Rafael, o Silvio, o Gilmar, o Júnior Pneus, né? Aqui temos também o Marcos, a Renata, Mariquim Santa Catarina, o Júnior, o Márcio, Águia SPV, Cássia, professora Thaisa, a minha amiga Helena Cristina, meu amigo professor Wagner, a Sueli, a Josiane, Josney, a minha amiga Cris, o Estevam, TL Gestão, Ricardo Dionísio, o Amando, Lucas, o Edson, a Bárbara, o Anderson Cardoso, um grande amigo também, o Edilson, a Cris Vanin, a Ana Cravo, o Tiago, a Carla, Rodrigo Lopes, o Odirley, grande amigo também, o Luciano, o Juliano Munhoz, lá de Joinville, o Jimmy, a Marcele, a Bianca, o Fábio Ferrari e o meu amigo Jefferson Carvalho também, que entrou aí também, nos prestigiando aí na nossa live. Bom, acho que foi bastante gratificante esse bate-papo. Esperamos ter contribuído aí com um pouquinho de conhecimento para as pessoas, né, Christian? E mais uma vez, agradeço de coração a sua participação. Quando precisar, aí, conte comigo também. Quem agradece sou eu. Foi ótimo e à disposição sempre. Se puder colaborar, né? Espero que as pessoas tenham apreciado, né? E depois podem comentar, mandar perguntas. Sim, né? sim. A gente continua a conversa, que